Na sessão anterior nós vimos essa dificuldade de se delimitar, né, o abuso de poder. Não é algo fácil. E nós, na interpretação desse tipo de ilícito, embora quando a gente diz que não basta a irregularidade, né, nós vimos um caso, por exemplo, de distribuição irregular de combustível em troca de propaganda em automóvel, em que à primeira vista você diz, mas isso aqui é irregular. O sujeito tem que ser caçado, né? Mas o que nós temos que pensar é que não basta a mera irregularidade. É algo... É uma ponderação difícil de se fazer. Porque, de um lado, você tem a necessidade de se garantir um processo escorreito, regular, legítimo. E, do outro lado, você tem a questão do direito que o candidato possui de participar da disputa. Até onde qual será em que nível se vai fazer uma avaliação que a irregularidade que ele cometeu é suficiente para sacrificar esse direito que ele tem de disputar o pleito. Porque a sanção de abuso de poder é muito grave. O sujeito não só tem cassado o seu registro, ou se eleito cassado o seu diploma, como nós vamos ver de modo mais detido quando estudarmos as consequências do julgamento desta ação, mas ele também ficará inelegível por 8 anos. É justamente por isso que talvez o Poder Judiciário tenha uma certa resistência em aplicar a sanção em qualquer tipo de irregularidade e exige, e a própria lei fala em gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Não basta ser ilícito. Além de ilícito, além de irregular, deve-se verificar uma gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Depois, a dificuldade existe justamente porque se trata de um conceito jurídico indeterminado, né? E vai depender sempre do exame, do caso concreto, para você fazer a avaliação da ocorrência ou não desse tipo de conduta. Seguindo o nosso estudo, em alguns aspectos jurisprudenciais que nós cremos que são importantes para se definir a ocorrência do abuso de poder, a primeira questão que eu destaco aqui, para que você, questão prática em relação a esta ação judicial, a pergunta que se levanta é a seguinte: o candidato que é beneficiado do abuso de poder, ele pode alegar que ele não participou? Quer dizer, vamos supor que uma edição de jornal, um programa de televisão, favoreça de forma desmedida e contínua certo candidato. Mas eu não tenho culpa, eles é que quiseram promover a minha candidatura. Não, mas essa promoção é irregular, desequilibrou a disputa. Desequilibrou, mas eu não participei. Eu não tenho nenhuma responsabilidade por esse abuso. Caso o candidato não tenha anuído com o abuso de poder, ele sofrerá as consequências desse tipo de comportamento? O TSE entende que sim. Nós vemos aqui um julgado em que se diz aqui o recurso ordinário 11169 de 2012, segundo o TSE, na apuração de abuso de poder, não se indaga se houve responsabilidade, participação ou anuência do candidato, mas sim se o fato o beneficiou. É o que basta. O que interessa para efeito de apreciação da responsabilidade ou do sancionamento do candidato, ele será sancionado se ele for beneficiado pelo abuso de poder. Não há necessidade. Por que isso? Porque não importa quem feriu a legitimidade do processo. Importa que a legitimidade está afetada. A disputa está desequilibrada. E há necessidade de uma intervenção para que haja compensação desse tipo de distorção. E a compensação está com punição daquela conduta, punição do candidato, para que
o equilíbrio possa ser restabelecido. Não importa se ele anuiu, não importa se ele participou. E é uma questão muito importante, porque normalmente essa é uma alegação que é feita pela parte. Não, mas porque é muito difícil, essa jurisprudência se justifica também, porque é muito difícil demonstrar, em algumas vezes, essa vinculação. Essa prova é muito difícil de ser feita em alguns casos, né, demonstrar que o candidato contratou aquele serviço, que ele participou das reuniões, etc, etc, etc. Então basta que ele tenha se beneficiado para que ele sofra o apenamento correspondente, né. Vamos destacar alguns exemplos de o que caracteriza o abuso de poder econômico. Um caso muito comum são os casos de assistencialismo. Às vezes candidatos médicos têm clínicas, começam a fazer diversos tratamentos gratuitos, ou deputados que têm serviços de saúde, contratam serviços de saúde em várias clínicas, e no período eleitoral eles começam a praticar assistencialismo de forma desmedida, né? Quer dizer, todo tipo de assistencialismo, quando desmedido, quando abusivo, e quando se reflete sobre o processo eleitoral, beneficia um candidato, pode caracterizar abuso de poder econômico. Propaganda irregular reiterada, o sujeito constantemente está violando as regras de propaganda, constantemente fazendo propaganda em todo, uma quantidade exagerada pode caracterizar abuso de poder econômico. Distribuição de vantagens sem negociação do voto direta, porque senão aí seria a captação do voto, né? Mas quando você distribui vale combustível, uma série de distribuição de benefícios, né, constrangimento de empregados, na relação de empresa. Eu tenho um caso, por exemplo, em que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul, em que o prefeito, era um município com algumas indústrias de calçado, que é muito comum, ali na região do Vale dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul. O candidato a prefeito dos empresários da cidade era o prefeito candidato à reeleição, né? E durante a jornada de trabalho, as fábricas interrompiam o trabalho, reuniam os empregados, o prefeito ia até as empresas e fazia ali todo um processo de propaganda, passava um vídeo, fazia um discurso, durante a jornada, né? Isso aconteceu em todas as empresas, ficou comprovado, e o TRE acabou cassando o diploma do prefeito, entendeu que o fato de um empregado ser constrangido a comparecer a um ato de campanha eleitoral dentro do seu trabalho, caracterizava abuso de poder econômico. Outro caso muito comum, que era muito comum no estado do Rio Grande do Sul, era o assistencialismo através de albergues, né? O estado do Rio Grande do Sul tinha uma singularidade que, como em vários outros estados, existem cidades que são polo de assistência à saúde, né? Polos, né? Santa Maria, Porto Alegre, etc. E é muito comum o cidadão do interior se deslocar para esses polos para fazer tratamento de saúde. Mas chegam ali, eles são pobres, é difícil pagar hospedagem, a família por isso não vai. Então alguns deputados criaram uns albergues, eram famosos albergues dos deputados do estado do Rio Grande do Sul, em que eles recebiam esses eleitores, né, que se deslocavam para as cidades polo a fim de fazer tratamento de saúde, e ali davam hospedagem, transporte, às vezes até alimentação, né, para essas pessoas, a fim de que elas pudessem fazer ali o tratamento de saúde. Era um trabalho interessante, um trabalho de assistência social importante. O problema é que isso acabava sendo usado dentro da campanha eleitoral. E foram propostas diversas ações por conta desses albergues, e depois de muito tempo o TSE, justamente porque dentro da campanha
esse assistencialismo desequilibrava a relação entre os candidatos. Nenhum candidato que tinha albergue deixava de ser eleito. Todos os chamados albergueiros, né, se cunhou esse nome ali, né, no estado do Rio Grande do Sul, os albergueiros eram sempre eleitos, porque isso trazia uma grande vantagem, o fato de eles recebiam, durante 4 anos, eles prestavam assistência para a população do estado. É óbvio que essas pessoas ficavam extremamente gratas e correspondiam essa gratidão em votos nas eleições. Inicialmente o TSE entendeu que aquilo era um trabalho de assistência social, que não se caracterizava abuso, nem captação em lista de sufrágio, mas como eram muitos casos, nos últimos casos o TSE acabou percebendo que se tratava de abuso de poder econômico e acabou condenando esses deputados por abuso de poder. Nós temos vários casos, temos casos aqui de um deputado distrital de Brasília, né, em que os empregados eram coagidos, né, a não só se comprometer em votar naquele candidato, né, mas fazer um cadastro. Né, cada empregado deveria preencher ficha de cadastro com mais 10 pessoas que seriam abordados pelo candidato. E vamos colocar aqui a decisão do TSE. O TSE, nesse caso, decidiu o seguinte: a coação pode possuir caráter econômico, quando incute ao eleitor que, na hipótese dele não votar no candidato, perderá uma vantagem que pode ser o seu emprego, uma vantagem que ele já tem, né? Perderá a sua condição de empregado, o que evidencia nítido conceito patrimonial. Né? Ok? Eu creio que estamos aqui, isso aqui é suficiente para nós compreendermos o que caracteriza o abuso de poder econômico, quer dizer, o uso dos recursos patrimoniais de uma forma excessiva, anormal, abusiva, etc., etc. Vamos passar ao abuso de poder político. Diz o TSE, no conceito de abuso de poder político, verifica-se que o abuso do poder político, quer dizer, o abuso do poder de alguém que está numa posição de vantagem por ocupar um cargo político, né, por o governador, o prefeito, etc. Verifica-se que o abuso do poder político ocorre quando agentes públicos valem-se da condição funcional, valem-se da sua posição privilegiada numa instância de poder para beneficiar candidaturas, a sua própria ou de quem quer que seja. Né, desvio de finalidade. E, pois, violam, com esse tipo de comportamento, a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, nós temos aqui um conceito bem claro do que caracteriza o abuso de poder político. Né? Quer dizer, há um desvio, a finalidade do exercício do cargo público é desviada para beneficiar algum dos candidatos que estão na disputa. Então, essa identificação passa necessariamente pelo desvio de poder. Né? Nós vemos que há uma dificuldade com relação ao abuso de poder político, e uma coisa que nós temos que entender é que até a emenda da reeleição, que surgiu na época do governo Fernando Henrique Cardoso, só existia essa hipótese de abuso de poder político no processo eleitoral. Quer dizer, que era uma hipótese genérica. Deveria se fazer a mesma avaliação, não havia uma tipificação, não havia uma definição do que é o abuso de poder político. Com a introdução da reeleição, muda-se, né, uma tradição histórica do direito eleitoral no Brasil. Quer dizer, jamais houve reeleição no Brasil. Com a introdução da reeleição, houve uma preocupação muito grande na classe política em relação à possibilidade de a reeleição implicar diversos tipos de abuso da parte daquele que disputa montado no seu cargo,
à reeleição, né? O prefeito, o governador, que está com a máquina administrativa na mão, houve uma preocupação muito grande e se criou diversas hipóteses com a lei das eleições, hipóteses específicas, regradas, tipificadas de abuso de poder político, de maneira que a maioria dos casos hoje de abuso de poder político estão previstos no artigo 73 e seguintes da lei das eleições, e para a hipótese da ação de investigação judicial eleitoral, restou apenas aquele abuso de poder político genérico no sentido de que ele não está ali tipificado nos artigos 73 e seguinte. Né? Eu coloco aqui, por exemplo, vamos ver esse quadro, né? A identificação passa pelo desvio de poder, e a lei, né, depois da introdução da reeleição, enumera diversas formas de desvio de poder no artigo 73 a 77. Quer dizer, a lei das eleições. Como é que se faz a distinção entre o abuso de poder político do artigo 19 da lei 6490 e aqueles abusos previstos especificamente nos artigos 73 a 77 da lei das eleições? No caso das condutas vedadas, veja bem que está aí no quadro, basta a prática da conduta, né? Basta que o sujeito pratique aquela conduta para ele incorrer nas sanções, pelo menos, de multa, né? E vai se fazer um juízo de proporcionalidade para determinar a cassação. No caso de abuso de poder, não. Exige-se, porque sempre, no caso de abuso de poder genérico, sempre haverá cassação do registro do diploma, e, por isso, exige-se que a conduta seja grave o suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, a ação do artigo 22 tem caráter genérico, isso é fundamental compreender, né? Não há uma tipificação, não há uma definição específica da conduta, por isso o intérprete vai ter que fazer toda aquela avaliação que se faz no abuso de poder econômico, de se fazer medir, fazer essa mensuração com relação à gravidade da conduta para ver se ela é suficiente para ferir a legitimidade do pleito, né? E não se exige uma adequação típica, como acontece no caso das condutas vedadas previstas na lei das eleições nos artigos 73 a 77. Ok? Então, acho que isso é importante em relação ao abuso de poder político, essa distinção. A última hipótese de cabimento da ação de investigação judicial eleitoral é a hipótese de uso indevido de meio de comunicação, né? Que também é uma espécie de abuso de poder, em regra de caráter econômico, muito usado, né? Mas também pode caracterizar abuso de poder político, se houver uso de órgão de imprensa oficial, uma rádio oficial, um jornal oficial, etc. Né? O regramento do uso dos meios de comunicação está na lei das eleições. Como é que é possível, os meios de comunicação participam de uma certa forma, a mídia de alguma forma interfere no processo eleitoral, e há todo um regramento, há toda uma regulamentação com relação à atividade da mídia na lei das eleições, e tudo que implicar distorção, tudo que implicar violação dessas regras que regulamentam a mídia durante o processo eleitoral, se beneficiar um candidato, pode caracterizar uso indevido de meio de comunicação, né? Um exemplo aqui, por exemplo, em regras em relação ao jornal impresso, né? Órgão de imprensa escrita. O entendimento consagrado na jurisprudência desta corte, do TSE, né, é de que os jornais e os demais veículos impressos de comunicação podem assumir posição em relação aos pleitos eleitorais, sem que tal, por si só, caracterize propaganda eleitoral ilícita. Isso quer dizer o quê? Os jornais podem, diferentemente da televisão, diferentemente do rádio, né, como o jornal é uma decisão do leitor, diferentemente da programação de televisão que chega, né, na pessoa do eleitor sem que ele faça uma opção, ele liga um rádio, liga a TV, mas ele não define o que vai ouvir ali, como acontece no jornal. É ele que vai buscar ali um artigo, é ele que vai
comprar o jornal, é ele que vai ler. Por conta disso, e também pelo fato de o jornal impresso não constituir uma concessão de serviço público, como acontece no rádio e na televisão, afinal, o rádio e a televisão é concessão de serviço público, e não seria razoável que essa concessão fosse usada para beneficiar um candidato numa disputa. Isso não acontece em relação ao jornal. Por isso o jornal, um órgão, pode, na sua parte editorial, assumir a oposição. Isso é normal. Os jornais dizem, este jornal estará apoiando tal candidato. Ou estará apoiando, não. Este jornal entende que o melhor candidato é fulano de tal. Isso é possível fazer. O jornal pode assumir posição. O que o jornal, mesmo o jornal impresso, não pode é servir de veículo de propaganda do candidato. Diferente, são coisas diferentes. Assumir posição é uma coisa, dizer, este jornal entende que este candidato está mais qualificado para esta eleição, para assumir este cargo. É diferente o jornal começar a promover em propaganda, promover na sua parte, promover a candidatura de alguém e fazer o contrário em relação ao outro candidato. Quer dizer, o sujeito é difamado, o sujeito é criticado o tempo todo, só se critica um candidato e só se promove o outro. Esse tipo de comportamento o jornal não pode fazer. Sempre que o jornal tiver uma postura, mesmo que impresso, uma postura desequilibrada em relação a um candidato, para promover um e criticar excessivamente, com o objetivo de prejudicar a imagem do outro candidato, isso implica o uso indevido do meio de comunicação. Então, isso é importante fazer essa distinção, porque embora o jornal possa, e isso é muito mal entendido, por entender que pode tomar posição em relação ao candidato, o jornal às vezes acaba se excedendo, promovendo de modo excessivo nas matérias, do jornal, um candidato, só aparece um candidato, quando o outro aparece sempre em posição negativa, sempre em posição de crítica. Isso pode desequilibrar a disputa, e o TSE tem entendido que isso caracteriza o uso indevido de comunicação e pode levar à cassação do registro do diploma do candidato beneficiado por esse tipo de comportamento. Vemos aqui num julgado do TSE que diz o seguinte: o uso indevido dos meios de comunicação caracteriza-se na espécie, um caso concreto, pela veiculação de 9 edições do jornal tal, no período tal, nos formatos tal, com propaganda eleitoral negativa e graves ofensas pessoais a Sebastião Pereira e fulano de tal, candidatos aos cargos tais, em benefício do recorrido, único editor da publicação e candidato a deputado estadual no referido pleito. Você vê que esse jornal aqui, embora impresso, favoreceu de forma indevida um candidato em detrimento do outro. Isso não pode acontecer, né? Matérias e matérias em detrimento de um candidato, matérias e matérias favorecendo o outro candidato. Isso caracteriza o uso indevido de comunicação, independentemente de ser jornal impresso ou não. Ainda aqui um outro julgado, o recurso ordinário 1460, no mesmo sentido. A maciça divulgação de matérias elogiosas a pré-candidato em diversos jornais e revistas, cada um com tiragem em média de 10 mil exemplares, publicados quinzenalmente, distribuídos gratuitamente durante vários meses antes da eleição, constitui o uso indevido dos meios de comunicação social com potencial para desequilibrar a disputa eleitoral. Né? Existem várias formas de uso indevido. Por exemplo, em cidades, isso acontece no estado do Rio Grande do Sul e nos estados que têm fronteira com outros países, nós sabemos que o sujeito não pode fazer propaganda fora do horário eleitoral gratuito em rádio e televisão. Né? Não é possível a realização de propaganda em rádio e televisão. A lei proíbe. Mas os candidatos, às vezes, usam emissoras de países estrangeiros, cujos sinais atingem a fronteira no Brasil,
E muitas vezes há propaganda desse tipo, desse modo e caracteriza o uso indevido do meio de comunicação. Embora os responsáveis não possam ser punidos, o candidato beneficiado pode ser punido por esse tipo de comportamento. Eu creio que esse é o quadro que nós temos do abuso de poder como um todo, né, das condutas que caracterizam abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido de comunicação, fechando desse modo a parte material, né, as hipóteses de cabimento das ações judiciais, da ação de investigação judicial eleitoral. E vamos, a partir de agora, fazer uma avaliação, fazer um exame do próprio rito procedimental em si. Nós vamos, agora que nós compreendemos em que hipótese se verificam em que hipótese é possível a propositura de ação de investigação judicial eleitoral, e vamos passar a fazer um exame do rito, né, do rito procedimental, que tem a importância que nós já referimos, por ser leito comum de diversas outras ações que implicam cassação do registro ou cassação do diploma. Então vamos fazer o estudo do rito procedimental. O rito procedimental está previsto lá no artigo 22, diversos incisos do artigo 22 da Lei das Eleições, é um rito sumário, né? E nós temos 3 ritos básicos no processo eleitoral: o rito da ação de impugnação de registro de candidatura, também previsto na Lei 64 de 90, a partir do artigo 3º, e também na Lei 64 de 90, o rito sumário, que é o rito da ação de investigação judicial eleitoral, e o rito sumaríssimo, né, que para as violações à Lei das Eleições, está previsto no artigo 96 da Lei 9.504 de 97, que é um rito destinado a reprimir aquelas condutas, ações relativas às condutas que não implicam cassação do registro ou cassação do diploma. A primeira questão que nós devemos examinar é a questão da competência, né? Nas eleições gerais, a competência para processar a AGE e abuso de poder é sempre do corregedor geral no TSE, quer dizer, nas eleições presidenciais, e do corregedor regional dos TRS. A petição inicial deve ser encaminhada ao corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, nos casos das eleições estaduais, isto é, as eleições para deputado federal, deputado estadual e senador, governador, né? Governador, senador, deputado estadual, deputado federal. A competência para processar, as ações de investigação judicial eleitoral é do corregedor regional do TRE, e em se tratando de eleição presidencial, a competência é do corregedor geral no TSE, né? Pode acontecer, e normalmente acontece, em que há uma acumulação de pedidos na ação de investigação judicial eleitoral. O sujeito, além de imputar ao candidato abuso de poder, às vezes imputa também captação ilícita de sufrágio, prática de conduta vedada, que são condutas que obedecem, cuja competência não é do corregedor. A competência para julgar as condutas vedadas, a competência para julgar, não, para processar as condutas vedadas, a competência para a captação ilícita de sufrágio, etc., aquelas condutas previstas na Lei das Eleições, é do juiz auxiliar do TRE. Né? Durante o período eleitoral são nomeados no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral ministros auxiliares e juízes auxiliares que vão atuar em todas as ações ligadas à violação da Lei das Eleições, enquanto cabe ao corregedor processar as ações de investigação judicial eleitoral. E se na mesma ação há uma acumulação de pedido em relação a abuso de poder e outras condutas que não caracterizam abuso de poder, diz aqui, vamos ver no nosso quadro, né,
Se houver conexão com qualquer infração, na parte de baixo, né, faz conexão, se houver conexão com qualquer infração prevista na lei das eleições, haverá o desmembramento do processo. Como prevê aqui o artigo 23 da Resolução 23.398 de 2013, e nós vamos aprofundar isso um pouco mais na nossa próxima sessão.